Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo para queimar pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar? Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando ao vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Mas quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Obrigado, Ricardo, pela mensagem. Neste momento, quero vos apresentar o nosso querido irmão Fábio Proença. Também faz parte da equipe de mordomia cristã do pastor Coelho, departamental de mordomia aqui da Associação Paulista Leste. E neste momento, então, meu querido, que Deus te abençoe e esses momentos que seguem são seus. Boa noite à igreja. Que o Senhor seja louvado pela sua presença aqui essa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo numa segunda-feira chuvosa, mas graças a Deus estamos num bom lugar, a igreja de Deus, a casa de oração. Quero saudar você que veio para louvar o nosso Deus e você também que está nos assistindo pela internet, onde quer que esteja neste planeta Terra, que Deus seja louvado e que você possa aqui aprender muitas coisas sobre mordomia. Hoje nós estamos no terceiro
dia da nossa semana especial de mordomia aqui em Vila Matilde. No sábado, o pastor Coelho veio aqui e falou principalmente sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele usou o texto base, Gênesis capítulo 2, verso 8 e verso 9. Ontem o Ricardo esteve aqui, o verso principal da mensagem dele foi João 4:23. E hoje nós vamos estudar um assunto que eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês esse estudo, que também tem muito a ver com mordomia. E mais uma vez nós vamos tocar no assunto de mordomia e adoração. O tema que eu quero apresentar para vocês hoje chama-se As Duas Asas da Igreja. Para que a igreja possa voar, para que a igreja possa voar na direção certa rumo ao céu, ela tem que ter asas, como toda ave. A ave, quando ela vai voar, talvez a principal característica do voo da ave não seja nem na potência de suas asas, na força de suas asas, mas o principal ponto que faz uma ave voar é o equilíbrio das suas asas. Ou seja, uma asa não pode ser muito diferente da outra, porque se as duas forem diferentes, causam desequilíbrio, e a ave não vai voar. Particularmente, eu gosto muito do voo da águia. A águia, ela, por ser uma ave caçadora, uma ave de rapina, ela voa de forma que talvez os aviões de hoje em dia voam baixinho para que não sejam detectados pelo radar, assim é o voo da águia. Ela voa de forma que a sua presa não a vê, e ela voa bonito. E hoje nós vamos aprender quais são as duas asas da igreja. A primeira asa que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma asa chamada missão. Para que nós possamos voar em direção aos céus, nós temos que ter essa asa, a asa da missão. E a outra asa que a igreja tem que ter, alguém arrisca dizer essa noite? Vem falado muito desde sábado, ontem, a segunda asa da igreja chama-se adoração. Sem essas duas asas, a igreja dificilmente voará em direção aos céus. Sobre missão, é mais fácil falar. Sabe por quê? Porque quando nós falamos de missão, missão é fácil, porque missão é aquilo que nós temos que fazer. Nós já sabemos que nós temos uma missão. E quando nós temos uma missão, a missão nos alcança, ela nos transforma em adoradores. E adoradores é o que nós devemos ser. Nós somos chamados. Primeiro, a missão chega até nós. E a missão chega, e quando chega até nós, nós nos transformamos em adoradores. Adoradores de quem? De um Deus vivo, de um Deus magnânimo, um Deus grandioso e glorioso. Sobre missão, é fácil falar. Só que eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia agora no livro do Apocalipse. É muito conhecida essa passagem. Apocalipse no capítulo 14, verso 6 a verso 12. E nós vamos ver, principalmente, a asa da adoração essa noite. Apocalipse no capítulo 14, no verso 6 ao verso 12. É um verso muito conhecido e nós vamos ler de novo essa noite. Diz assim a palavra de Deus: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Verso 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite,
os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse trecho é bastante conhecido, mas nós não vamos pregar sobre o Apocalipse hoje. Hoje o tema são as duas asas da igreja, mais especificamente o tema da adoração. E nós vemos aqui nesse relato do Apocalipse que no verso 6 e no verso 7 tem um primeiro anjo que voa pelo meio do céu, e esse anjo tem o que na mão? Um evangelho eterno para pregar. Ou seja, o anjo tem uma missão a cumprir. E qual é a missão do anjo? Chamar a todos para quem? Para que temam a Deus e dar-lhe que? A glória, pois é chegada a hora do juízo, e a palavra-chave, adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Percebam que a missão vem junto com a adoração. E adorar a Deus, meus irmãos, é o privilégio e dever de todo ser humano. Nós temos a oportunidade de cada dia, a cada manhã, nós adorarmos o nosso Deus. Sabe por que nós o adoramos? Porque nós devemos a nossa existência a Ele. Nós estamos aqui hoje porque Ele nos permitiu estar aqui. O seu Santo Espírito, apesar da chuva, apesar do frio, nos trouxe até aqui essa noite para adorá-lo em sua santa casa de oração. Então, por isso que nós adoramos a Deus, porque Ele nos mantém, Ele nos criou, Ele nos sustenta. Se nós respiramos, é por conta dEle. Se nós estamos vivos, é por conta dEle. Graças a Deus por esse Deus maravilhoso. E esse Deus, adorar esse Deus, envolve alguns atos, algumas coisas que nós temos que fazer. E a adoração a Deus, em primeiro lugar, quando nós vimos a igreja, adorar a Deus é uma coisa, mas frequentar a igreja é outra coisa totalmente diferente. Frequentar a igreja é uma coisa e adorar a Deus é outra. Os atos que são realizados aqui, durante os cultos aqui na igreja da Vila Matilde, não são meros passatempos, mas são sim parte de uma adoração verdadeira ao nosso Deus. E para que nós possamos adorar a Deus, cada vez que nós vimos aqui, nós temos algumas coisas a realizar. Eu gostaria de compartilhar com vocês que a adoração a Deus envolve 4 atos realizados pelos adoradores. O primeiro ato, ele é muito importante, nós já fizemos aqui essa noite. Ou seja, na adoração ao nosso Deus, tem que ter o quê? Cânticos. E o salmista, lá no Salmo 95, ele diz que vinde e cantemos ao Senhor. E um outro salmo muito conhecido que fala também sobre adoração é o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E um outro salmo que também fala sobre adoração é o Salmo 150. Louvai a Deus com instrumentos, com harpa, com saltério, ou seja, louvai a Deus com cânticos. A adoração a Deus envolve principalmente cânticos. Nós já cantamos, o Ricardo também já cantou, já louvou a Deus. Mas um outro ponto que envolve a adoração também está na Bíblia, e é a oração. A oração é muito importante, diz um poema que a oração é a respiração da alma. Alguém consegue viver sem respirar? Da mesma forma, o cristão não pode adorar a Deus sem orar. Quando nós vimos a igreja, nós temos a oportunidade de nos chegar e na quietude desta paz que a casa de Deus nos traz, nós temos a oportunidade de orar. Mas não só aqui, nós podemos orar em qualquer outro lugar. Podemos orar em nossa casa, em nosso trabalho, na condução. Ou seja, a adoração é algo que faz parte, a oração é algo que faz parte da nossa adoração a Deus. E também um outro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, que faz parte também da adoração a Deus, é o estudo da palavra. É o que nós estamos fazendo nesse exato momento. Você e eu estamos com a Bíblia aberta, louvando a Deus e adorando através do estudo da palavra. E lá,
no Salmo, o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, no verso 105. E a Bíblia é comparada ao fogo, porque o fogo ele tem 3 propriedades. Primeiro, o fogo ele transforma. Se ele entrar em contato com esse banco, o banco vai virar cinza. Mas também o fogo, por sua vez, ele pode iluminar. Se você estiver numa escuridão e ali acender uma fogueira, o que acontece? O ambiente torna-se claro, você consegue enxergar melhor. E a Bíblia também é comparada ao fogo, porque o fogo, ele, além de transformar, além de iluminar, o fogo também, quando você está com frio, principalmente os bravadores, que eles fazem uma fogueira para se aquecer. Então a Bíblia também é dessa forma. Primeiro, a Bíblia, ela ilumina o caminho do adorador. A Bíblia também, ela aquece o coração daquele que o lê. Sabe quando você está nos momentos mais difíceis da vida e você abre a sua Bíblia e parece que vem uma mensagem direta ao fundo do seu coração e aquece a sua alma. E também a Bíblia é como fogo, porque ela transforma aquele que entra em contato com ela. Através da leitura da Bíblia, muitos já se converteram. E nós somos convidados, através do estudo da palavra, a cada dia nós nos transformarmos com a ajuda do Espírito Santo. Mas também um outro ato que a adoração envolve, eu gostaria de compartilhar com vocês, são os dízimos e as ofertas. São uma parte muito importante também da nossa adoração a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós trazemos o nosso dízimo aqui na igreja, nós estamos declarando: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o meu Criador. A Ti eu devo toda a minha existência, a Ti eu devo a minha vida, e muito obrigado porque o Senhor me criou. E também, da mesma forma, quando nós trazemos aqui as nossas ofertas, nós estamos dizendo assim: muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me redimiu na cruz do Calvário. O Senhor se ofereceu por mim, e eu sou grato a Ti, por isso está aqui o meu dízimo, porque o Senhor me criou. E a minha oferta é porque o Senhor me redimiu. E cada adorador, cada um que faz parte do corpo de Cristo é convidado a adorar a Deus, seguindo essas 4 partes: cantando, orando, estudando a palavra e também devolvendo a Deus uma gratidão através dos dízimos e as ofertas. E se você for pensar bem, for analisar, tudo isso que nós lemos envolve adoração, envolve mordomia. Sabe por quê? Porque quando você canta, você usa um dom que Deus te deu, é a mordomia dos talentos. Quando você ora a Deus, ou então alguém tem um dom muito importante da oração intercessória, e aqui nós temos as caixinhas de petição e agradecimento. Se você estiver longe, se você estiver nos acompanhando pela internet, no site da igreja tem ali uns pedidos de oração. Você pode acessar lá e alguém com certeza nessa igreja estará orando por você. A oração intercessória é um dom, é o ministério dos talentos. Você estudar a palavra, dar estudos bíblicos, também é um talento, é o ministério dos talentos. E você devolver a Deus os dízimos e as ofertas faz parte do ministério, da mordomia dos tesouros. Percebem como a adoração e a mordomia estão todos ligados? E cada um é convidado a fazer parte dessa adoração. Mas seguindo o nosso estudo, eu disse que cada um é convidado a adorar a Deus conforme o seu pensamento, suas emoções, sua vontade, sua força, e cada um é convidado a tomar a parte na adoração a Deus conforme esses 4 atos que eu compartilhei com vocês. Mas além disso, é importante que na adoração nós tenhamos uma fé sincera e um estrito senso de obediência a Deus, assim como foi lá nos tempos, sabe de quem? De Abel e Caim. Você conhece a história, está lá em Gênesis capítulo 4, verso de 1 a 5. E eu gostaria de ler com vocês esse trecho, que é muito importante. Lá em Gênesis, nós estávamos no Apocalipse, o último livro da Bíblia, agora nós vamos para o primeiro livro da Bíblia. Lá no Gênesis, capítulo 4, verso de 1 a 5. Gênesis, capítulo 4, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus:
coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Percebam, guardem esse detalhe que a Bíblia nos dá. Abel foi o quê? Pastor de ovelhas. E Caim foi o quê? Lavrador. Verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. A Bíblia diz que Caim ficou triste porque Deus não aceitou a sua oferta. E agora vem a pergunta clássica: por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Temos algumas coisas a aprender aqui essa noite. Em primeiro lugar, Abel e Caim simbolizam e vão simbolizar até o fim dos tempos duas classes de pessoas, que são os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Abel ofertou a Deus da maneira que ele pediu, mas Caim não ofertou a Deus da maneira que ele pediu. Mas vem uma outra pergunta interessante. Cada um não ofereceu conforme a profissão que cada um tinha? Se Abel era pastor de ovelhas, ele ofereceu uma ovelhinha. E se Caim era lavrador, o que ele ofereceu? Os frutos da terra, com as coisas que ele trabalhava. Mas por que Deus não aceitou? Aqui está um princípio muito importante. Você se lembra quando Adão e Eva perceberam que estavam nus e Deus os chamava pelo jardim do Éden? E o que a Bíblia diz? Eles perceberam que estavam nus e cozeram para si folhas de figueira. E aí Deus os encontrou. E é interessante que sempre Deus vai ao encontro do pecador. Sempre Deus vem chamando, buscando, vem falando com a sua eterna voz, chamando a mim e a você. E chamava Adão e Eva. E ali Deus, obviamente, já sabia do que tinha acontecido, mas foi saber deles a versão. E aí aconteceu aquela conversa ali, e Deus, depois que Adão e Eva tinham pecado, ele instituiu o quê? A oferta de sacrifício. Ele, além de fazer roupas, porque para fazer roupas de pele, precisava o quê? De matar um cordeirinho. E o que cordeirinho simbolizava quem? Jesus Cristo, que viria um tempo depois para redimir a raça humana. E aquele cordeirinho que Deus ensinou para eles, apontava para a cruz do Calvário, Jesus que viria como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo João capítulo 1, no verso 29. E Abel entendeu essa mensagem, porque lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 22, diz assim, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Abel creu no Salvador que viria, mas Caim não creu, porque uma oferta de sacrifício sem sangue não seria aceita por Deus. Então, desde o Gênesis, Abel e Caim, os verdadeiros e os falsos adoradores. Nessa altura do nosso estudo, você deve estar se perguntando então, Fábio, como é que eu faço então para reconhecer uma verdadeira adoração? Como é que eu faço para saber então que tipo de adoração eu estou dando a Deus? Graças a Deus que nós temos a Bíblia. E a Bíblia vai nos responder. Sabe onde? Se você for um pouquinho mais à frente aí, em Isaías, no capítulo 6, versos de 1 a 13. Nós vamos ler o capítulo todo, ele é curtinho, mas preste atenção na leitura deste capítulo. Ele é muito importante para nós sabermos a ênfase, a base da verdadeira adoração. A adoração que Deus aceita. Isaías, no capítulo 6, verso de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, guarda esta parte, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo,
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Guarde também essa parte. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Verso 11. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente ao seu toco. É interessante esse capítulo de Isaías, porque Isaías vem, se você for analisar os capítulos anteriores a Isaías vem com uma mensagem de advertência ao povo de Deus. Ele diz assim, olha, no capítulo 1, no verso 18, ainda que seus pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. E então Isaías vem advertindo o povo, e chega no capítulo 6, ele tem uma visão maravilhosa. Ele tem uma visão do templo de Deus, e Deus estava nesse templo, serafins voando, e agora com os olhos da mente, com os olhos da sua criatividade, eu convido você a ir comigo nesse templo, e contemplar a cena que Isaías viu naquele momento. Isaías escreve, procurando impressionar a mente e o coração daqueles que leriam essa mensagem, como eu e como você. E ele diz ali que as bases do limiar tremiam, como se as colunas do templo tremessem ao ouvir a voz de Deus. Um coro clamava, santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. E aí Isaías contempla aquela cena, e olha para si mesmo e diz assim, ai de mim, estou perdido, meus olhos viram a glória do Senhor. Mas aí vem um anjo, um serafim, pega uma brasa viva do altar e toca na boca do profeta e diz assim, olha, perdoados estão as tua iniquidade, o teu pecado. E aí vem a pergunta de Deus, olha, quem irá ir por nós? E aí Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu estou aqui, Senhor. E aí Isaías sai dali com uma missão. Qual era a missão? Deus fala, vai falar com o meu povo. E eu gostaria de demonstrar para você de uma forma muito didática. E eu gostaria que você acompanhasse comigo o que nós vamos ver no telão. Primeiro nós lemos no verso de 1 a 4. É o nível A do nosso estudo. Você percebe Deus aonde? No santuário, no templo, Ele está ali sendo louvado. Os serafins, com profunda reverência, adoravam a Deus, eles não ousavam olhar para Deus. Cobriam os seus olhos com 2 asas cobriam os pés e com 2 voavam. A casa se encheu de fumaça. Deus estava onde? No santuário. Porém, se você for no fim do capítulo, verso 11 e verso 3, você vai perceber que Deus estava no santuário, mas não estava no meio do seu povo. Você se lembra que nós lemos, tudo será desolado, e essa é a base da adoração. A verdadeira adoração se baseia na santidade de Deus, na grandiosidade do seu nome, ao passo que, ao contrário da primeira ideia, dos primeiros versículos, os últimos versículos trazem o quê?
Deus não estava no meio do seu povo, ou seja, Deus não estava sendo adorado da maneira correta, da maneira verdadeira. Porém, nós vamos subir um pouco o nível. No nível B, o que nós vemos no nível B? Verso 5 e verso 7. Isaías, ele percebe a santidade do Senhor. Ele percebe que está diante de um Deus santo, um Deus grandioso. E quando um pecador percebe que está na presença de um Deus grandioso, a única coisa que ele faz é olhar para si mesmo e perceber a sua própria pecaminosidade. Isaías percebeu. Ele disse assim: ai de mim, eu estou na presença do Senhor dos exércitos, eu sou um homem de lábios impuros, de pensamentos impuros, e habito no meio de um povo impuro. E aí vem o quê? O perdão de Deus, através da brasa viva que sai do altar. Ou seja, Isaías, não se preocupe, perdoado está o teu pecado e a tua iniquidade. E aí eu me lembro de um trecho da Bíblia que o mesmo Isaías escreveu, que ele dizia assim: o castigo que nos traria a paz estava sobre ele, e sob suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o perdão é completo. Na adoração, que não tem perdão, não é adoração. Porém, do outro lado, no nível B, nós vemos o resultado da adoração do povo de Israel. Se Deus não estava no meio do povo de Israel, o coração do povo de Israel se endureceria, porque não sentia a necessidade de ser perdoado. E a mesma coisa que ocorre quando nós estamos diante de Deus. É interessante que somente na presença de Deus nós percebemos que somos pobres, fracos, miseráveis, cegos e nus. A presença de Deus que nos santifica. E por fim, o ponto alto do capítulo 6 de Isaías, o coração do capítulo é o chamado à missão. Quem há de ir por nós? Deus pergunta. E aí Isaías está assim: Senhor, olha eu aqui, envia-me a mim. É isso que uma verdadeira adoração causa no coração do adorador. Acompanhe esse quadro comigo. Em primeiro lugar, Isaías, no verso 1, ele vê o Senhor. E eu vou dizer uma coisa: a verdadeira adoração é necessária que sinta-se a presença de Deus neste lugar. Para que uma adoração seja verdadeira, um culto seja verdadeiro, um verdadeiro culto de adoração, é necessário que nós sintamos o quê? A presença de Deus neste lugar. Assim como Moisés sentiu a presença de Deus naquela sarça, lá no meio do deserto, assim como Isaías viu a presença do Senhor no santuário, nós também temos que sentir a presença do Senhor aqui. Mas também, num segundo passo, Isaías percebe que quando ele se comparar ser humano com ser humano, às vezes o ser humano se compara: eu sou melhor do que aquele, eu sou bom. Mas quando o ser humano está do lado de Deus, não existe comparação. E aí nós percebemos a nossa pecaminosidade. E aí nós dizemos o quê? Ai de mim, que estou perdido. Mas um verdadeiro culto de adoração, a verdadeira adoração, em primeiro lugar, além de nós sentirmos a presença de Deus, em segundo lugar, transforma o nosso coração. E aí nós recebemos o perdão de Deus. E aí você já ouviu falar sobre... Nós falamos muitas vezes em oração, virou até uma frase feita: Senhor, que nós possamos sair diferente da maneira que entramos. É isso que a adoração causa. Quando você vem para adorar a Deus, você sente a presença de Deus. Você sente a pecaminosidade, a gente sente a pecaminosidade na nossa vida. Mas Deus fala assim: olha, perdoado está o seu pecado, aqui está a brasa viva purificando a sua boca, e você sai transformado, porque você trocou o fardo, deixou o seu fardo pesado e pegou o fardo leve de Jesus e levou para a sua casa. E também, uma verdadeira adoração, o que causa na vida do crente? Adoração e missão, as duas asas da igreja. E aí você vem, adora a Deus, sente a presença de Deus aqui, você sente-se perdoado pelo Espírito Santo de Deus. E aí quando Deus fala: olha, eu tenho uma missão, quem há de ir por nós? E aí você já está assim: Senhor, olha eu aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor, eu quero te servir, eu quero ir aonde o Senhor deseja que eu vá, eu quero lhe adorar, e eu quero ser um missionário em teu nome. É isso que a verdadeira adoração causa. Percebem, meus irmãos?
uma verdadeira adoração, nós sentimos a presença de Deus. Nós também sentimos que somos indignos de estar na presença dele, mas a brasa viva do altar toca nossa boca e nosso coração, nos sentimos perdoados, e aí nós saímos com uma missão a cumprir. É muito interessante o que Deus faz conosco. E para que a igreja possa voar, eu disse no começo do nosso estudo, para que uma ave possa voar, mais importante do que a força das suas asas é o quê? O equilíbrio das suas asas. E para que uma igreja possa voar, nós temos que nos lembrar que o importante é o equilíbrio. Eu vou procurar exemplificar de uma maneira mais prática para você. Todas as aves voam? Não, algumas não voam. Você deve conhecer uma ave muito simpática chamada galinha. A galinha é uma ave simpática. Só que você não olha para o céu e olha e diz assim, puxa, olha uma revoada de galinha. Eu nunca vi uma revoada de galinha. Você já viu uma revoada de galinha? Não, porque a galinha não voa. Como a galinha se locomove? Pelo chão. Mas quem já teve uma galinha no quintal sabe que a galinha é danadinha. Ela não voa, mas ela pula um cercadinho? Pula. Ela pula um muro? Pula também. E aí, o que o criador experiente, o criador de galinha, aquele que conhece, porque a galinha fora do cercadinho vira presa da raposa. Ele não quer perder, o criador não quer perder a sua galinha. Então o que ele faz para a galinha não voar? Ele vem, corta algumas peninhas da sua asa. Mas as duas asas? Não, corta de uma só. Por quê? Se ele cortar das duas asas igual, ele vai cortar. A galinha vai voar com dificuldade, mas ela vai voar. Mas se ele cortar uma asinha só, a galinha vai voar? Não. A galinha não vai voar. E sabe o que isso quer dizer, irmãos? Isso pode acontecer com a igreja de Deus. Isso pode acontecer. E sabe o que é pior? O inimigo sabe disso. O inimigo não quer saber de uma igreja totalmente enfraquecida, mas ele quer uma igreja desequilibrada. Uma igreja desequilibrada. O inimigo sabe disso. O inimigo não vai perder o sono se uma igreja tem fiéis dizimistas, fiéis guardadores do sábado, pessoas que vêm aqui, adoram a Deus, mas se a asa da missão estiver fraca, ele não vai se preocupar. Mas também da mesma forma, uma igreja missionária, uma igreja que sai para distribuir livros, uma igreja que sai para distribuir folhetos, uma igreja que faz curso como deixar de fumar, uma igreja que faz Semana Santa, mas se é uma igreja que não adora, não tem fiéis dizimistas, não tem guardadores de sábados, o inimigo vai se preocupar? Não, porque simplesmente essa igreja não vai voar. Eu quero uma igreja que voa. Eu quero uma igreja que voa, como a águia voa em direção aos céus. Eu quero isso para a igreja Vila Matilde nessa noite. Eu quero uma igreja que voa com asas firmes, com asas fortes, com uma igreja que voa em direção aos céus. Eu quero uma igreja que voa. E para nós já nos encaminhamos para a parte final do nosso estudo, eu gostaria de ler com vocês um trecho muito interessante, mas antes, eu gostaria de ler com você uma frase que tinha aqui na igreja de Vila Matilde, um pouquinho diferente. Os mais antigos vão se lembrar, quando a igreja era aquela velha igreja ainda. Aqui entramos para adorar a Deus. Na outra frase dizia, aqui entramos para amar a Deus. Mas aqui saímos para servir ao próximo, ou seja, adoração e missão. As duas asas da igreja. Uma igreja desequilibrada não voa. Eu quero uma igreja que voa. E abra sua Bíblia em Isaías no capítulo 40, é o último verso dessa noite. Isaías no capítulo 40, verso 30 e verso 31. Isaías capítulo 40, verso 30 e verso 31. Diz assim a minha Bíblia: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm
e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu quero uma igreja que voa alto como a águia. Eu quero uma igreja que louva a Deus, que adora, mas eu também quero uma igreja missionária. Eu quero uma igreja que voa o mais rápido possível e o mais breve possível ao encontro de um Deus que em breve virá para nos levar a um lar de amor, a um lar de bondade, a um lar onde não haverá mais pranto, nem mais dor, nem mais morte, porque essas coisas serão coisas dessa terra. Nós viveremos uma terra renovada. Enquanto o Ricardo canta, se for o seu desejo voar com as asas da missão e da adoração, ao fim da canção, você fica em pé. Eu gostaria de orar por você essa noite e por você que também nos acompanha, onde quer que esteja nesse planeta Terra. Vamos ouvir a canção. Irá chegar o dia em que verei no céu Jesus voltar pra me buscar. Então verei ao meu redor as coisas que imaginei acontecer. Verei sinais dizendo que Jesus virá. Verei sua glória e esplendor. Verei que tudo que passei não foi em vão. Quero estar pronto para subir, andar no caminho até ao céu, onde a luz jamais se apaga, onde a paz e o amor jamais têm fim. Verei os meus irmãos, verei meus queridos que se foram, cantando o hino da vitória, louvando a Deus. Então terei um novo lar com coisas que ninguém jamais imaginou. E todo mal que existe aqui vai acabar e nunca mais direi adeus. Posso imaginar que emoção será sentir o chão pouco a pouco se afastar. Estou indo ao meu verdadeiro lar. Quero estar pronto para subir, andar no caminho até ao céu, onde a luz jamais se apaga, onde a paz e o amor jamais tem fim. Verei os meus irmãos, verei meus queridos que se foram, cantando o hino da vitória, louvando a Deus, louvando ao meu Salvador. Eu vejo ao longe alguém se aproximar. Quem sou eu? Com
os braços bem abertos, Jesus dizendo: filho, vem. Quero estar pronto pra subir, andar no caminho até ao céu, onde a luz jamais se apaga, Onde a paz e o amor jamais tem fim. Verei os meus irmãos, verei meus queridos que se forão, cantando o hino da vitória, cantando o hino da vitória. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, muito obrigado pelo estudo dessa noite, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos dotou com asas, a missão e a adoração a Ti, ó Pai. Nós, como verdadeiros mordomos Teus, queremos usar essas asas para a Tua causa, ó Pai. Nós queremos ser missionários, ó Pai, e também queremos ser adoradores do Teu santo nome. Ajuda esta igreja, Senhor, para que ela possa voar, mas não voar baixo, que ela possa voar alto, Senhor. Uma igreja que voa em direção aos céus, ó Pai. Peço que o Senhor abençoe a cada um aqui presente, a cada um também que não pôde vir, e a cada um que nos acompanha pela internet, ó Pai. Que o Senhor possa invadir o nosso coração e nos encher com a bondade e o calor do Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor possa também nos despedir em paz. Que o Senhor leve em segurança para os nossos lares e nos dê uma bênção especial, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, com a certeza que os nossos pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a você. Foi muito bom estar aqui com você essa noite. Você também já está convidado a comparecer amanhã na sequência dessa semana de oração. Uma boa noite, que Deus te abençoe.